Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues, e nós vamos continuar na nossa maratona de entendimento da banca FCC, banca esta que vai fazer o Cefaz, da banca contratada para fazer o Cefaz de Santa Catarina. Nós vamos pegar, inclusive, uma prova do auditor da Receita Estadual, o AFRE, do Maranhão, analisar esta prova, analisar os tópicos típicos FCC, tá? Clássicos FCC. Quais são os clássicos FCC? Por exemplo, voz passiva. Tá? Há vídeo com isso, observe nos nossos sites e blogs. Tá? Correlação de tempo e modo e concordância. Sujeito e período composto é que nós vamos fazer agora. Tá? E ainda vocês verifiquem também os vídeos de uma questão livre, de livre comentário do texto, em que aparecerão vários problemas de português, e também uma questão de vocabulário bem interessante, tá? Típica da FCC também. Vamos trabalhar, então, com a noção de sujeito e período composto? Como é que isso se correlaciona? Acontece, pessoal, foi muito à frente. Acontece, pessoal, que certas orações inteiras funcionam com verdadeiros termos de uma oração. Chamamos isso de período composto subordinado, quando nós temos, por exemplo, uma oração que tem, na verdade, um papel sintático em relação à outra. Então, ela é subordinada à outra. Que papel sintático essa oração pode ter, chamando-a de subordinada? Pode ter papel sintático de adjetivo, de advérbio ou de substantivo. Por isso, nós dividimos o período composto em período composto subordinado em subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Serão chamadas de subordinadas substantivas aquelas que têm um papel de substantivo, ou seja, tem um papel de sujeito, de objeto direto e indireto, o substantivo sendo o núcleo do sujeito, ou sendo o núcleo do objeto direto ou indireto. Tá? Então, pode uma oração inteira funcionar como objeto direto de outra? Pode. Como sujeito de outra? Claro. Tá? Isso é super comum. E aí nós chamamos de orações subordinadas substantivas, porque o núcleo de um objeto direto ou indireto, por exemplo, e de um sujeito, é um substantivo. A nomenclatura, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, não é tão cobrada na FCC. Tá? A UFCC não gosta da nomenclatura, mas isso não quer dizer que não cobre o assunto. O aluno, às vezes, por não pedir a nomenclatura, acha que a matéria não cai. Cai sim, cai travestida, tá, de questão um pouco mais aberta e tal. Na verdade, o fato de não cobrar a nomenclatura não quer dizer que não cobre o assunto. Tá? E não cobre, e essa questão que nós vamos ver é uma questão clássica. Ela vai cobrir sempre esse assunto do período composto com muita inteligência, sempre trabalhando com as noções básicas da análise sintática, de complemento verbal, objeto direto, indireto, sujeito, complemento nominal também, ok? Então, primeiramente, se a questão que nós vamos ver trabalha com perguntando qual a oração, por exemplo, que terá papel de sujeito, de objeto direto, são as substantivas que têm esse papel. Chamamos de orações subordinadas substantivas aquelas orações que, em relação à oração principal, possuem um papel sintático extremamente relevante. Porque um substantivo, uma oração que funciona como substantivo, tá, executa, ela tem um papel sintático fundamental na oração principal. Exemplo concreto. Está certo que se viabilize com dinheiro público? Ou não está certo, ou está certo que se viabilize com dinheiro público, jamais com investimentos privados, a construção de um shopping no local. Ou seja, nós temos uma oração inteira, que começa a partir do que, conjunção integrante tá? Que funciona como sujeito da oração anterior. Como é que eu percebo isso? Olhando para a oração anterior, que é a oração principal, tá? Que não começa com conector, é a oração principal, ela está incompleta, falta-lhe o sujeito. Observe, está certo. Está certo é um verbo de ligação, predicativo do sujeito. E cadê o sujeito? O sujeito é a oração toda que vem em seguida. Existe uma dica que eu recebi na minha escola e repasso para vocês, tá? Uma dica clássica e antiga, que é para você saber se aquela oração subordinada é ou não é substantiva. Quando você puder trocar a oração inteira por isso, ou disso, ou nisso, ou seja, com preposição ou sem, mas trocar por um pronome resumidor como isso, ou trocar por algo, você já percebe que aquela oração vai ter um papel pronominal ou substantivo. Observe, está certo isso. Se você trocar a oração inteira por isso, você vai perceber melhor a relação sintática que o tal do isso ou a oração exerce em relação à oração principal. Isso está certo. Se você for analisar isso está certo, você perceberá que o isso é o sujeito. Então, isso está certo, ou está certo isso, não importa a ordem, este isso exerce o papel de sujeito. Se você trocar o isso por que
se viabilize com dinheiro público ou privado, sei lá, terá papel de sujeito igual. Então, nós temos um sujeito oracional, ou uma oração funcionando como sujeito. E assim sucessivamente. Pode ser que essa oração tenha papel de objeto direto, indireto, complemento nominal, predicativo, tá? Certo? Então, nós vamos ver a questão típica da FCC que se apresenta na sequência. Observe. A oração sublinhada exerce a função de sujeito no seguinte período. Eles querem exatamente isso. Eles querem a oração inteira que funciona como sujeito do anterior, como acabamos de ver. E já na alternativa A, nós temos uma situação bastante semelhante com a que eu apresentei. Nós temos, parece que o mito da tolerância já não se sustenta entre nós. Parece isso. Nós temos aqui, na verdade, uma oração sublinhada que você pode trocar por isso. E ao trocar por isso, passa a ser o sujeito da oração anterior. Isso parece, ponto, verbo intransitivo. Então, nós temos o sujeito e o verbo, tá? Parece. Isso ocorre, isso parece. Tá? Este verbo está sendo usado como verbo intransitivo, não tem complemento. Ele tem um sujeito deslocado, que é a oração inteira, e não tem um complemento. Tá claro? Então, é chamado de verbo intransitivo. Portanto, a alternativa já correta é a alternativa A. Vamos comparar com as demais. Observe a alternativa B. A internet derrubou a crença disso. Aquela oração que começa com de que, tá? Ela pode ser trocada por isso ou disso? Pode. Então, ela é uma oração subordinada substantiva. Ela exerce um papel, essa oração, típica de um substantivo. Porém, esse substantivo está preposicionado. Eu coloquei em vermelho aqui, tá? Porque há uma preposição. Se o elemento que está sublinhado, que a banca pediu, né, sublinhado, perguntando qual deles é o sujeito, jamais poderia ser a alternativa B. Por quê? Porque nunca um sujeito, ou núcleo, melhor, nunca o núcleo do sujeito, tá, vem preposicionado. Portanto, já de cara eu saberia que a B não está correta. Mas já que a gente está por aqui, vamos analisar a B. Aquela oração tem qual função em relação à principal? A oração principal é: a internet derrubou a crença. A oração principal tem sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. E crença de quê? Há, na verdade, um complemento nominal. O disso, ou a oração toda, tá, que vem em seguida, complementa o sentido do nome crença. Então, nós temos uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Nos dois casos, nós temos orações que eu pude trocar por isso ou disso. Então, nos dois casos, nós temos orações subordinadas substantivas. Nos dois casos, os ques são conjunções integrantes. Agora, nós vamos ver a alternativa C, tá? Já adiantando que é a alternativa A correta, ok, queridos? Então, a alternativa A correta. A C, por que não é a C? A C é bastante diferente dos dois casos anteriores, porque a oração subordinada não tem valor de substantivo. Observe, as redes sociais deram vazão à intolerância. Eu tenho oração principal, tá? Cujos termos analisados internamente. Tolerância a qual, tolerância a que. Então, aquele que não é pronome, tá? Desculpa, é pronome relativo, não é conjunção. Tá? Aquele que pode ser trocado por o qual a qual, típica dica, quando você está diante de um que, pronome relativo. E todo pronome relativo inicia uma oração de caráter adjetivo. Então, a oração inteira está funcionando como um adjunto adnominal da palavra intolerância. Intolerância notada nas ruas, tá? Intolerância vista nas ruas. Então, está se dando uma informação sobre o substantivo intolerância. Então, a oração que está sublinhada não tem função de sujeito, tem função de adjunto adnominal, e aquele que, tá, em relação à oração principal, tem função de adjunto adnominal. Se nós formos pensar em termos de nomenclatura da oração individualmente, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Uma coisa não elimina a outra. São dois olhares diferentes. Uma oração subordinada adjetiva, ela tem que papel em relação à oração principal? Por exemplo, pode ter o papel, no caso sem a vírgula, de adjunto adnominal. Está entendendo? Então, uma classificação não anula a outra, ok? Elas são complementares. E não tem absolutamente nada a ver com o que tinha sido cobrado no enunciado da questão. Tá? Então, aqui temos um caso típico de período composto subordinado com pronome relativo e oração adjetiva. E nos dois últimos casos, eles se assemelham, porque nos dois últimos casos, nós temos o termo sublinhado, a oração sublinhada, uma oração de caráter adverbial. Por que eu já sei disso? O uso da vírgula, mostrando uma alteração da ordem, já demonstra que a oração subordinada iniciou o texto. Uma vez disseminados, os preconceitos vão revelando nossa intolerância. Tá? E essa uma vez disseminados são as circunstâncias, tá, da revelação, digamos assim. E isso é típico de um adjunto adverbial.
Então, nós temos aqui, na ordem direta, recolocando na ordem direta, os preconceitos vão revelando nossa intolerância uma vez disseminados. A vírgula ela é obrigatória, né, quando há a inversão, e ela pode ser mantida na ordem direta. Então, esse uma vez disseminados, tá, tem um valor de advérbio, a função de adjunto adverbial em relação à oração principal. Pode ter uma ideia de proporcionalidade, de tempo, ou até de causa, né, uma vez que, tá, ou no momento em que, ou a proporção que vão sendo disseminados. Quero crer que a interpretação me provoca mais a ideia de proporcionalidade, na medida, né, em que são disseminados ou à medida que. Seja uma ideia de proporção ou causa, a questão é advérbio. Tá? Esse período composto é composto por uma oração principal deslocada e uma noção de advérbio, uma oração subordinada adverbial iniciada, tá, por uma expressão. Ela é reduzida, o verbo está no particípio. Tá? Então, inclusive, a nomenclatura dela seria oração subordinada adverbial reduzida de particípio. Tá? E, para mim, a questão de interpretação, o meu foco seria vê-la como proporcionalidade aqui. Tá? A de baixo é a mesma coisa, ainda falta uma vírgula obrigatória ali. E, quando se acessa uma rede social, vírgula, depara-se com uma onda de intolerância. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, vou colocar em ordem direta. Depara-se com uma onda de intolerância. Essa é a oração principal, com seus constituintes analisados sintaticamente, internamente aqui. Mas a oração que está sendo sublinhada, que é o quando, tem um conectivo quando, que é um conectivo, uma conjunção subordinada clássica, que indica tempo, né? Certo? Então, aqui não tem o que discutir a interpretação, como eu quis discutir um pouquinho em cima. Aqui é temporal, né? Então, quando se acessa uma rede social, claramente uma oração subordinada adverbial temporal. E, do ponto de vista da função sintática que exerce em relação ao principal, é um adjunto adverbial. Portanto, essa questão é uma questão emblemática. Com essa questão, eu passei para vocês a teoria completa do período composto. Veja que loucura. Vocês tiveram a alternativa A e B, tá? Período composto subordinado como oração substantiva, que exerce uma função sintática, né? A alternativa A de sujeito, a alternativa B foi de o que mesmo? Complemento nominal. Tá? A alternativa C, um período composto por uma oração subordinada adjetiva, cujo papel sintático de ser adjunta nominal, é uma adjetiva que começa com pronome relativo. E as duas últimas são duas orações de caráter adverbial, né? Orações adverbiais que dão as circunstâncias nas quais, tá, a ação da oração principal ocorreu. E não é de se espantar que exatamente nessas duas, tá, o texto esteja invertido, porque é exatamente bastante comum, nesse caso da oração adverbial subordinada, vir antecipada em relação à principal. Portanto, gente, é uma questão muito boa, ela não é fácil, ela cobra do aluno a teoria completa do período composto. E isso é o nível FCC de ser, tá ok? Espero que eu tenha contribuído com isso. Aguarde novas dicas, tá? Até mais. Tchau, tchau.